A campanha dele fora de casa... A manutenção é justamente por isso. O Remo faz 2 jogos fora de casa, depois daquela confusão toda, a derrota em casa e tal. Aí o que acontece? O Braz, com a experiência dele, ele segurou o peão na unha, porque são 2 jogos que o Remo faz fora. Se o Remo traz 6 pontos de fora de casa... Já tem 3 garantidos. Agora, 50% já está garantido. Se ele trouxer 4, já é um grande negócio. Está de bom tamanho Tá também, ótimo, penso assim. tá ótimo, tá ótimo. Esse jogo contra o Vila, E vai ser sábado, cascudo, né? Vamos começar falando da vitória do Remo, importante vitória do Leão Azul sobre o Amazonas no estádio Carlos Amit na última sexta-feira. O Leão venceu por 3-1, mais de 5 mil pessoas presentes no estádio. Boa presença da torcida azulina, como sempre, e o Leão venceu. Venceu e trouxe de volta a autoestima e a confiança do torcedor. Vamos ver os gols da partida? Remo fez 1-0 na cobrança de falta do Pedro Rocha, um foguete. O Eduardo Melo se abaixou, atrapalhou a visão do goleiro do Amazonas, que o Pedro Melhor Rocha jogada dele do jogo. fez o seu 11º gol. E aí, o Nico recupera a posse de bola e faz uma metida espetacular para o Pedro Rocha. Ele sai do Léo Coelho, sai do goleiro, no ponto futuro, para fazer 2-0, 12º gol do artilheiro da Série B. Aí, na reta final, o Luan Silva cabeceia, o Marcelo Rangel não consegue evitar, ainda dá um tapinha na bola, ela bate na trave e vai para o fundo do barbante. Último lance da partida. Nico dominou, inverteu a bola para o Marrone, de quem ele tinha recebido, e o Marrone, com muita categoria, o Marrone tinha entrado exatamente no lugar do Pedro Rocha. O Marrone fez 3-1 para o Clube do Remo. Gerson Nogueira, Giuseppe Tomás, boa noite. Que vitória importante e transformadora. Ambiente sereno, calmo, paz de espírito no Baianão. Depois de uma semana totalmente contrária. Eu acho que é a primeira semana, depois de muito tempo, né? Que Depois da tempestade. Depois da Fernando. tempestade, verdade. Por exemplo, acalma a situação em relação ao técnico, né? Primeira coisa. Não se fala, ninguém critica nesse momento Antônio Aliás, Henrique. ninguém nunca criticou. Nunca, verdade, verdade. Mais correto é isso. O time, né, vive dias de paz também. A cobrança era muito forte. O Remo vinha de resultados muito ruins, né, em casa. E o ataque funcionou como nunca neste campeonato. É a primeira vitória do Remo por 3 gols, né? 3 gols marcados. O artilheiro voltou a balançar as redes, isolando-se, né, na liderança, o Pedro Rocha, e mostrando o repertório, né, Guerreiro? Agora ele bate falta. Sim. É mais um detalhe. Mais um detalhe. É porque ele ainda não tinha feito gols de falta, né? Não. Gol de falta. Na verdade, foi um foguete mesmo, né? Míssil. Normalmente ali é mais jeito do que força, né? Exato. Eu sigo com a minha opinião em relação a jogos como esse. Primeiro do tempo do Remo até o gol foi um primeiro tempo daqueles terríveis, errando tudo. O Amazonas estava com a bola, com a pressão o tempo todo, quase conseguiu fazer gol. Aquele Rafael quase meteu uma. Teve um outro, o Luan também, quase fez um gol. E aí sai o gol, as coisas acalmam, né? Mas... A pressão do Amazonas... Quem estava com a pressão era o Amazonas, Amazonas. Né? E o Remo acabou sabendo aproveitar isso. Né? O Remo foi objetivo. Eu acho que a palavra objetividade cabe muito bem. Né? Teve as oportunidades de exatamente. Essa letalidade que o Remo havia esquecido um pouco. O jogo contra o Criciúma teve todas as chances para ganhar e perdeu vários gols. Não só contra o Criciúma, né? É apenas uma recente. E no jogo de sexta-feira foi preciso, né? Agudo, na hora certa. O Remo quase não criou oportunidades. Foram 4 oportunidades, teve uma outra também que podia. Mas eu acho assim, isso mostra um percentual de acerto altíssimo, né? E do Pagode é vencer. Né? Não adianta aquele negócio, não, jogar bem e tal. Aquela frase que a gente vinha usando aqui, né? O feio é ganhar 3 pontos. E estar próximo do G4. Sim, se manteve lá. Claro que hoje a vitória do Criciúma
Distancia o Cristiano. Distanciou a pontuação. O Remo estava A um. a 1 ponto, agora está a 3, porque agora é a Chape que é a 4ª colocada. Né? O Criciúma é o 3º colocado. Compensação Mas também, pode o ser- empate do Operário foi ótimo, porque segurou o Operário Também e segurou o América. E né? assim vai. E pode-se dizer que o Remo está na briga, né, Guilherme? Está no bolo. tá. Está no bolo. Não pode, lógico, se São 13 afastar jogos, daí. tem muito campeonato ainda, né? Tem muita coisa para acontecer. Muito. O Furacão também está querendo dar o ar da sua graça, né? Sim, e eu achei que esse despertar no jogo contra o Botafogo no sábado é preocupante, porque mostrou até que o Odair tem opções no banco para reforçar, né? Mas o assunto nosso é Clube do Remo, e acho que o time do Antônio Oliveira conseguiu render. Acho que o Oliveira cometeu erros novamente na escalação. Pois essa é uma discussão. Ele mexeu bem. Sim. Olha só o detalhe. Ele né? substituiu muito bem. Muito bem. Todas as mexidas foram. Preciso. O Sávio não ficou bem no vestiário, no intervalo. e o Alan entrou Aí muitíssimo o Alan bem. entrou. O Jaderson acabou saindo também, né? Para a entrada do Pavani, isso tudo no intervalo. Mas o time começou com o Diego Hernandes. Esse é o maior erro de todos. Como o articulador e o Nico Ferreira. Além disso, o Marrone, como não estava 100%, ficou como opção de banco e entrou o Eu acho Eduardo. que foi Mendes. o grande acerto foi segurar o Marrone, porque quando ele entrou muito bem, né? Entrou bem, exatamente. Depois entrou o Marrone, entrou o Regis também O João e o João Pedro. João Pedro. O João Pedro, português. Gostei da movimentação do João Pedro. Apesar de ele não ter sido assim, muito Mas acho aparecer que, no jogo, acho que ele dá mais taticamente, opções do que o Eduardo exatamente. Melo. O Eduardo ainda eu acho que é um jogador muito imaturo, né? Ele é muito jovem, né? Mas Também. assim, a gente tem que justificar a ausência do Marrone na escalação, porque ele não estava 100%. Então, Certo. Aí tudo bem. ok? Vamos lá. Nico Ferreira é uma opção interessante. Acabou sendo, Mostrou que é. porque ele deu 2 assistências Acabou espetaculares. sendo um acerto. Ele foi um homem decisivo. no Exatamente. jogo. Então fica aí o ponto de interrogação no Hernandes. É isso? Para mim, o Hernandes nem é Continua ponto devendo, de né? interrogação. Eu questiono o uso do Hernandes como se fosse um meia. Ele não é meia. E nunca jogou assim. E no Brasil, quando jogou pelo Botafogo, que é o referencial para a contratação dele, foi a passagem pelo Botafogo. Então ninguém venha me dizer que ele era meia, que ele não era. Só ser um meia extremo. Jogava só pelo lado. E sempre foi um jogador de composição de elenco. Aí é um jogador que talvez tenha alguma habilidade, por isso o Antônio, numa situação, sei lá, né, de dúvida, de necessidade, lançou o cara. Mas não foi a primeira vez. E eu acho que havia uma simplificação disso. Por que não entrar de cara com Jaderson e Pavani, que jogam há tanto tempo juntos, desde a Série Esse C? foi o maior questionamento, né? Na verdade, o que se imaginava era exatamente isso. Caio Vinícius, Jaderson, Pavani, o Diego fazendo a beirada, Sim. E o Nico entrando com o depois. né? Marrone e o Pedro Rocha. Marrone fora de combate inicialmente. Perfeito. Eduardo. Nico foi uma boa opção do lado direito. E a manutenção do Hernandes me parece ter sido também exatamente por isso. Ele seria o titular. O Nico é que entrou, né, Ali. para fazer a composição. Então, o Nico é que foi a novidade no time e foi uma bela novidade. Mas no segundo tempo, né? Porque no primeiro tempo não apareceu tanto. Mas o Remo também. teve dificuldade no muita primeiro tempo. No dificuldade. jogo, até o Apesar gol. de ter vencido. Até o gol, o Remo é. foi mal. Exatamente. Vamos considerar. A atuação não era boa, não. Não, acho que a colocação do Castilho foi até perfeita. O Remo ele começou mal escalado Sim. e ele conseguiu consertar no meio durante o jogo. Eu não vou potencializar esse mal escalado. Mas poderia ter sido melhor escalado. Imagina o Amazonas como foi escalado. Foi uma salada. Pior, né? Né? Se a gente olhar. Mas é O que desespero agrava, também aí. o que agrava a avaliação do Remo até o gol. Perfeito. Porque ele estava perfeito. jogando contra um time todo. Todo Perfeito. esfacelado. O que eu digo é o seguinte: eu não quero potencializar Sim, isso. sim. Porque eu penso o seguinte: como a gente não acompanha o movimento, às vezes a gente faz julgamentos aqui, né? Não se Pré-julgamento. acompanha os treinos, né? A gente não tem esse olhar do treinamento, da movimentação.
Então, a gente também tem que dar esse desconto. E aqui para nós, o Antônio Oliveira merece uma trégua. Sim, sim. Por favor, né? Não, A com campanha certeza. dele fora de casa, Quero- a campanha dele fora de A casa. manutenção é justamente por isso. O Remo faz 2 jogos fora de casa, depois daquela confusão toda, a derrota em casa e tal. Aí o que acontece? O Braz, com a experiência dele, ele segurou o peão na unha, porque são 2 jogos que o Remo faz fora. Se o Remo traz 6 pontos de fora de casa, Já tem 3 garantidos. 50% já está garantido. Se ele trouxer 4, já é um grande Tá de negócio. bom tamanho Tá também, ótimo, penso tá assim. ótimo, tá ótimo. Esse jogo contra o Vila, E no vai ser sábado, cascudo, né? jogo difícil. Vila tem ambições também. Também, mesmas do também. Remo. E não vai ter o Caio Vinícius. Não sei quem será o primeiro volante do Remo nesse jogo. O Caio Vinícius levou o 3º amarelo. Né? O Pavani também já levou mais um, já tem o 2º da 4ª série. É uma batalha Mas sem o tréguas Caio- entre ele e Caio, Vilela. O Vilela já está suspenso de novo. Não, o Vilela disparou, Está né? um pouco à frente. Tá um pouco à frente. Agora, quem no lugar do Caio Vinícius? Pedro Luan Castro. Martins? Luan Martins. Também, é. Luan Martins. Mas tá pronto? Tava no tava no grupo, banco, tava como opção. Eu espero que o Gajo não invente Madison, esse negócio aí. Não, Bom, porque antes da gente projetar o time, vamos ouvir o Antônio Oliveira sobre a vitória. Né? Vamos abrir espaço aqui para o professor. Vamos lá. A equipa soube compreender o jogo sem bola, retirando muita profundidade ao adversário, logo aí retirou muito daquilo que era o jogo do adversário, uma construção a 3 do adversário, onde conseguimos desconstruir, portanto, dentro dos timings de pressão que nós definimos, e depois tivemos algumas saídas, principalmente tiramos o espaço interior ao adversário, algumas saídas para o contra-ataque, onde poderíamos ter definido melhor e aumentar o placar. De qualquer maneira, foi uma vitória grande. Agora ele foi muito vitória consciente quando ele, bonita. na parte da... O professor saiu grandão. Saiu grandão. saiu muito maior. Peitão cheião de gás. Não, e outra coisa, Guerreiro, não ganhou nada, como ele disse. Não, claro. Né? O Não Remo é o precisou quinto. dessa vez, né? O Remo, nesta rodada, ele só pode perder uma posição, que é para o Novo Horizontino, que joga amanhã contra o Atlético Goianiense, né? É. Contra o Atlético Goianiense. É a única posição que o Remo Agora, pode Guerreiro, perder. o resultado foi tão bom que o Oliveira não precisou nem que o Marcos Braz fosse lá dar entrevista com ele, né? É verdade. Aquela gaiatice que eu ouvi. Para este jogo de sábado, já tem aí o Taxides, o Jorge, eu vou chamar de Natan Alain, o Natan, que você gosta de Pescador. chamar de pescador, Tomás, e o Igor Ferreira. Eu vou chamar de Natan Alain porque o Remo tem 3 Natan e Tem 3 Santos Pedro. Souza e Natan Souza, né, ele. Natan Alain, Natan Camargo, que até viajou, foi resolver um problema particular, e o Natan Santos. Aí tem Pedro Castro, Pedro Rocha Pedro Costa. Pedro Costa. e o Pedro Costa. 3 Natans e 3 Pedro. Ainda bem que o Daria para utilizar alguém já, o Igor Ferreira, que é o chuchuzinho, né? É o chuchu. O Chuchu. Não, Iago. Iago, desculpa, é Iago, Iago. perdão. Eu tava aqui tentando Não, lembrar. fui eu. Falha minha. Estava anotado Iago e eu li Igor. Olha, Nessa multidão É a idade, que o Remo é a idade. tem lá no elenco, a gente fica até na dúvida. Não, mas pelo que eu ouvi, Ato falho. estão empolgados com o Pana, Que é o Taxide. Panagiotis. que é o... E o Natan, que pode ter... Eu estou chamando de Taxide porque é como ele é conhecido no futebol europeu. Na Grécia, na Roma, onde ele jogou por uma temporada. Taxides, né? Era Taxides. É mais chegado, Mas né? Pana é legal também. Passa Pana aí. Passa Pana. E aí, mas mexe no time depois dessa vitória? Como? Não, eu acho que o problema do meio, da criação, ele permanece, mesmo com a vitória. Ele não anula esse fato. Quando eu considero que a escalação não foi a ideal, digamos, não vamos também questionar e tal, jogar pedras aí depois de uma vitória como essa. Mas, eu insisto, o problema lá no meio, que levou o Oliveira a colocar o Diego Hernandes, ele precisa do meia. Por que não botar o grego aí? Botar Zorba. Não, no e o meio. próprio Natan, que é da posição, né? Natan, pescador. Vamos Ele aguardar tem aí. alternativas agora. É importante dizer que o Remo folgou o final de semana.
Depois do jogo de sexta, o Só Remo só volta a representa amanhã de trabalhar manhã. amanhã pela manhã. Amanhã de manhã cedo. Tem treino amanhã. Eu queria abraçar meu amigo Manuel Rodrigues, tá ligadão no Bola na Torre. E é remista, tá vibrando. Ele sexta-feira me disse, Guerreiro, como é que me diz o nome do grego, Guerreiro? Olha, eu digo Taxídeos, mas o Tomás está dizendo Pana, Manuel. Você escolhe. Eu estou tirando Pana porque é para facilitar a situação até dos narradores, né, Guerreiro? Também, né? Mas eu estou treinando Taxídeos. Não, mas Taxídeos está ótimo. Tá bom? Eu acho que tá bom esse trabalho aí de convencimento. O Guerreiro me convenceu, viu? Taxídeos. Não, de táxi. Taxídeos. Taxídeos, diga aí. Taxídeos. Não, Taxídeos. De táxi. De táxi. Vou dar Taxídeos. Taxídeos. Pronto, aprendeu, Tomás. Taxídeos. Se não tiver Uber, vai de Taxídeos. Olha, Eu prevejo problemas apenas com o nosso repórter perspicaz. É verdade. Ele vai chamar de Pana. Olha, temos uma imagem, queria até agradecer a Larissa Balheira, toda a equipe lá da Rádio Encontro das Águas. A festa da torcida do Remo no Carlos Amici no pós-jogo. Com sobe som, hein? Torcida cantando ao final da vitória. Vamos acompanhar. Essa é a magia do futebol, né? Essa é a magia. Como você disse, é a transformação de cenário, né? Exatamente. Até uma semana atrás o cenário era Não, terrível. o domingo à noite aqui era, como diz o Guerreiro, era o chora na torre mesmo, né? É verdade. Porque era o Muro das Lamentações. Começou a segunda-feira porque o clima do fim de semana foi todo voltado àquela questão do comando, se sai, se não sai. Quem era o substituto? Exatamente. Aí cancelaram o treino, ou então não teve treino, aí folga geral. E aí tudo muda na segunda-feira, fica tudo como está. E hoje, uma semana depois, o cara está sendo ovacionado porque, irmão, contra os números a gente não pode brigar. Não. Mas ainda está faltando uma coisa. Lamento ser chato, mas o teste definitivo é Mangueirão, Em Belém. é Belém. Sempre. O Verdade. Remo vai jogar em Belém. Aliás, não será no Mangueirão, né? Sim, sim. O próximo jogo do Remo será no Baenão. Dia 20, Dia na 20, sábado, 20 de setembro, Remo e Atlético Goianiense. Remo e Atlético Goianiense no Baenão. O Baenão está sendo preparado para este jogo. Bom, sábado, Remo e Vila Nova. O Vila Nova joga amanhã contra o Atlético. Jogo do Vila. É mais complicado que o jogo com o Amazonas? Muito mais. Muito mais. Remo vai enfrentar um time que está brigando, está acreditando que pode chegar, né? Teve aí muitos altos e baixos, né? Mas demonstra, né, capacidade de chegada, tem um elenco bom. É um jogo daqueles de 6 pontos. Porque Dependendo muito até do resultado do resultado desse do jogo Vila, do contra Vila. o Atlético. Ele do pode Vila. encostar demais. Porque aí o Vila vai encostar, né? O Vila tem 34, vai a 37, se ele ganhar amanhã. Cola no Remo. Aí cola. Na Mas ver- ainda não ganhou, ainda está com 34. sim, sim. Deixa Na ele jogar. verdade, é o seguinte, Guerreiro, é o grande teste também, até para o próprio Antônio, com essa sequência, porque o Remo não conseguiu, durante toda a competição, ganhar 2 jogos seguidos. Sim. É bem lembrado. A falta dessa sequência aí explica também Explica muita muito coisa. os pontos perdidos, né? Essas sequências em Verdade. casa, né, de 2 jogos, o Remo jogou tudo pelo ralo. Vamos pro Pinga-Fogo da galera? É hora do Pinga-Fogo da galera. Começando com Rodolfo Borges, aqui do Telégrafo. Boa noite, equipe do Bola na Torre. O Remo precisa melhorar muito para pelo menos chegar no G4. O time fica morto no segundo tempo. Ainda tem puxão de orelha, né? Ainda tem reclamação. João Santos de Orem, o Remo tem que manter essa pegada. Jogou bem ontem. Olha aí, já muda aqui. Francisco Campos da Pratinha. O atacante de frente do Remo precisa ser o português João Pedro. Eduardo Melo é muito ruim. É um Ribamar preguiçoso com trancinhas.
Eita. Rapaz. Bom, eu vou colocar aqui, Francisco, ele teve a sua oportunidade, não rendeu, de qualquer maneira fez um movimento ali no gol do Pedro Rocha, importante. Né? Agora, os outros adjetivos aqui, acho que realmente não cabe, né? cabem, né? José Moraes de Coraci Gerson, o clube do Remo ainda conseguirá subir? Olha, Tá na luta. matematicamente é complicado, é difícil, mas está na luta. Acho que o Remo está no mesmo bloco aí de Chapecoense, Criciúma. Eu acho que não dá para encostar mais em Curitiba e Goiás, né? Vai afunilar cada vez mais. Vai, Né? é lógico. José Maria Campos, do Marco, o que vocês acham que falta para o Remo entrar no G4 e não sair mais? Regularidade. Regularidade, essa sequência de vitórias que o Tomaso falou há pouco. Ednei Borges, do Telegram. Boa noite a todos. Como disse o Gerson, né? O teste continua sendo... Ei, e para encerrar, Avelar Pinheiro, do Eduardo Angelim. Nunca critiquei o Nico, o Antônio, o Marrone e muito menos o Pedro Rocha. Achamos o caminho, é continuar nesta pegada. A maré de azar acabou.